capítulo 14, versículo 1 ao 3, diz assim a palavra do Senhor: Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por mão deles se fizessem sinais e prodígios. Novamente, confirmando que por mão deles se fizessem sinais e prodígios. Deus, pelas mãos de Paulo e de Barnabé, operou sinais, e muitos sinais e prodígios foram operados pelas mãos de Paulo e Barnabé. E eu quero fazer essa pergunta a você nessa noite. Você também deseja ser usado por Deus dessa maneira, como Paulo e Barnabé foram usados? Você deseja que Paulo e Barnabé, como Paulo e Barnabé foram usados, você também deseja que Deus use suas mãos, que Ele confirme a palavra de sua graça através de sinais e prodígios através da sua vida? Então fica comigo aqui um pouquinho, que eu quero te ensinar algumas estratégias, alguns princípios que são importantes na nossa caminhada cristã, para que estas coisas possam vir a acontecer também nesses dias. Essa graça de Deus, esse poder de Deus está liberado também para esses dias. A questão é que muitas vezes nós não sabemos usar esses poderes e não sabemos acessar esses poderes que estavam sobre a vida daqueles homens. E que nestes dias, mais do que nunca, através da sua vida. Amém? Que o Espírito de Deus, então, fale através da minha vida para contigo. Devido um pouco dessa instabilidade que estamos tendo com a internet, eu vou até diminuir essa minha mensagem. Havia coisas aqui que Deus ministrou em um breve tempo. Deus ministrou muitas coisas, mas nós podemos segurar essas palavras também e entregá-las mais adiante e irmos aqui então para o núcleo dessa mensagem, irmos para o centro dessa mensagem. Nós temos aqui Paulo e Barnabé entrando juntos em uma sinagoga. E o que era uma sinagoga? A sinagoga era um lugar de culto judeu. Era um lugar onde o judeu ia para adorar a Deus, onde eles iam para se reunirem, para se congregarem em adoração a Deus. E havia ali na sinagoga também os prosélitos. E quem eram os prosélitos? Os prosélitos eram aquelas pessoas de outra nacionalidade que passaram a simpatizar-se com o judaísmo, que aderiram à fé judaica, que acreditavam que o judaísmo era uma boa religião. Então esses são os prosélitos. Então na sinagoga havia tanto judeus, como também havia essas pessoas que se simpatizavam e que se converteram ao judaísmo. E é neste lugar que Paulo agora e Barnabé entram. E a palavra do Senhor diz que ali naquele lugar, eles pregam a palavra do Senhor, eles começam ali naquele lugar a falar de Jesus, a falar da ressurreição, a falar das boas novas de salvação, e naquele lugar começa a ter ali, em uma boa parte daquelas pessoas, começa a haver ali uma fé, uma confiança
eles começam, muitos daqueles judeus e prosélitos que estavam ali na sinagoga, começam a crer, começam a sentir segurança no Evangelho. Eles dão como certo, a palavra do Senhor diz que veio a crer uma grande multidão. Essa devia de ser uma grande sinagoga. Cabia ali naquela sinagoga muitas pessoas, e uma grande multidão veio a crer em Jesus. Uma grande multidão de pessoas veio a acreditar na pregação do Evangelho. Porém, uma parte também bem singular, bem importante, dessas pessoas que estavam na sinagoga não acreditaram naquilo que Paulo estava dizendo. E em especial, aqueles que não acreditaram foram os que eram de fato da nacionalidade judaica, onde o evangelho sempre teve mais dificuldade nos períodos bíblicos, foram dentro da sociedade judaica mesmo. Os povos de outras nações, que são chamados de pagãos, gentios, eles abraçavam, os gregos, eles abraçaram muito mais a fé do que os próprios judeus. E agora, então, muitos na sinagoga, eles creem na mensagem que Paulo e Barnabé, mas em especial Paulo está pregando, mas há um grupo de pessoas também bem significativo que não crê. E o problema é o que esse grupo que não crê acaba fazendo. O grupo que crê ainda não sabe direito o que fazer, né? Mas o grupo que não crê, eles sabem exatamente o que querem. E eles querem tumultuar as coisas. No versículo 2, a palavra diz que os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Os judeus incrédulos, né? O que abraça a fé, muitas vezes não sabe o que fazer, não sabe como fazer. Mas aquele que não acredita, ele sabe exatamente o que ele quer. E ele quer fazer o quê? Ele quer incitar as pessoas, ele quer irritar, ele quer contradizer tudo aquilo que Paulo está dizendo. Ele quer, a palavra incitar aqui significa estimular, provocar, instigar, né? Eles querem iniciar algo. Os judeus incrédulos, a primeira coisa que fizeram depois de ouvir a palavra foi instigar algo, foi desacreditar Paulo e Barnabé, foi desacreditar a palavra, o evangelho que havia sido pregado por Paulo e Barnabé. Os incrédulos, eles ainda fazem isso com a pregação do evangelho. Eles começam a provocar, a instigar. Uma pessoa incrédula, ela é uma pessoa que ela tem falta de vontade. A pessoa incrédula, ela é uma pessoa que tem falta de vontade de se submeter às exigências de alguma autoridade. Não é apenas a autoridade, é também de não se submeter às exigências dessa autoridade. É uma incredulidade dupla, é uma rebeldia dupla, é uma desobediência dupla. Desobedece à autoridade e desobedece aquilo que a autoridade está dizendo, está ensinando, está partilhando. O incrédulo é alguém que se recusa a crer na mensagem cristã. Os judeus incrédulos que se recusaram, eles incitaram pessoas, eles irritaram pessoas contra Paulo e Barnabé. Enquanto eles não levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, eles não sossegaram. Muitos naquela sinagoga vieram a crer, mas muitos também não creram. E esses que não creram, eles provocaram ações contrárias ao evangelho. Ações até o ponto de perturbar pessoas,
de atrapalhar. O texto diz aqui que irritaram os ânimos dos gentios. Quem não crê não edifica, quem não crê irrita, quem não crê instiga, incita. Mas como que Paulo e Barnabé lidaram com essa situação adversa? Nem tudo foi flores. Na vida deles, nessa primeira viagem missionária, na vida deles, nem tudo foi flores. Nem tudo foi fácil. Houve situações muito difíceis. Nesse momento de vida agora que eles estão passando ali na cidade de Icônio, eles estão vivendo um momento muito difícil. Né? Tem gente instigando pessoas contra eles, tem gente defamando eles, tem gente querendo prejudicá-los. E como que a gente age em situações adversas? Como que a gente age em ambientes vivenciais como esse? E aqui eu quero dizer para você que se você quer que Deus use as suas mãos, que Deus use a sua vida para operar sinais e prodígios, fique bem atento nisso que vamos passar a dizer aqui agora. São três coisas que eu quero são dois princípios importantíssimos se você quer ser usado por Deus, se você quer ser um canal de Deus. Você que quer ser um canal de Deus, veja, eu estou aqui agora querendo te ajudar a você esquecer um pouquinho de seus problemas, a você esquecer um pouquinho das suas dificuldades, de suas limitações, e eu quero te ajudar agora a você que quer ser um canal de Deus para essa geração, para esse tempo. Existem duas coisas que são importantíssimas diante das situações adversas que enfrentamos, que cristãos enfrentam neste tempo, neste mundo. Essa é uma palavra para você que quer ser canal de Deus. É uma palavra para você que quer ver Deus usar a sua vida. Primeira coisa importante que nós aprendemos aqui para quem quer ser canal de Deus, para quem quer ser instrumento de Deus, quem quer servir a Deus com fidelidade nesse tempo. Versículo 3 de Atos 14 diz assim: entretanto, demoraram-se ali muito tempo. Diante de toda aquela perseguição que Paulo e Barnabé estavam sofrendo, eles, entretanto, né? A palavra aqui, entretanto, indica que eles reagiram. É uma reação deles contra essa ação desses judeus incrédulos. Contra essa ação agora dessas pessoas que foram contaminadas por esses judeus incrédulos. Muitas pessoas foram contaminadas pelos incrédulos. O incrédulo, ele não edifica, ele contamina. O incrédulo não cura, ele adoece pessoas. O incrédulo, ele prejudica a visão das pessoas. Né? Então, por isso, devemos tomar muito cuidado com quem a gente está querendo ouvir, né? Com quem a gente ouve. Né? Então, cuidado com as muitas doutrinas. Eu já falei sobre isso em estudos passados. Né? Os incrédulos, aqueles que não creem na doutrina, eles prejudicam, eles separam. Né? E aqui a gente está vendo isso. E qual foi a reação de Paulo e Barnabé? Eles demoraram, entretanto, demoraram ali. Demoraram-se ali muito tempo. Ou seja, eles ficaram. Eles permaneceram no lugar. E permaneceram ativos. Eles não permaneceram ali parados, né? No quietismo, não, eles permaneceram ali diante de toda aquela tribulação que estavam vivendo, permaneceram ali muito tempo e ativos. Né? Eles perseveraram na cidade de Icônio, eles perseveraram ali enquanto tiveram forças, enquanto puderam
eles perseveraram, eles se demoraram ali, permaneceram na cidade. Quando o ambiente começou a ficar ruim, eles decidiram, não, dá para a gente aguentar mais. Vamos aguentar mais um pouco, ainda não aguentamos até o ponto de perder a vida. Então vamos segurar mais. Irmãos, às vezes as coisas começam a ficar ruim, tá no início e as pessoas já estão murmurando, já estão reclamando, já estão se desviando, já estão desacreditando. Paulo e Barnabé, eles demoraram ali mais tempo, eles perseveraram. E se você quer ver Deus usar a sua mão com sinais e prodígios, se você quer ver Deus usar a sua vida, se você quer ser esse instrumento de Deus, demore-se um pouco mais naquilo que o Senhor mandou fazer. Se Deus deu, o Espírito Santo os levou até aquele lugar, eles só poderiam sair dali com a ordenança do Espírito Santo. Eles só poderiam partir dali com o Espírito Santo os guiando. Eles não tomaram ali uma decisão por causa do caos, do problema. Eles tomaram depois uma decisão, eles tiveram depois, bem lá na frente, tiveram que sair. Mas não no início, não já de cara. E às vezes a gente desiste muito rápido das coisas, a gente desacredita muito rápido. E isso não é bom. Isso não é bom. Mas há uma segunda coisa aqui importantíssima, que o texto bíblico diz: entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor. Aleluias! Duas coisas importantíssimas nesse processo. Demorar, que significa perseverar, continuar, ficar, e falar ousadamente. Veja, eles estavam ativos, eles permaneceram ativos naquela situação. Ficaram ali mais ativos, permaneceram. Não ficaram ali inativos. E a palavra do Senhor diz que eles falavam ousadamente. Falar ousadamente é falar sobre algo pública e com total confiança. Falar ousadamente é falar com coragem. Falar ousadamente é falar com ousadia. É falar sem ter medo de nada. É falar sem se importar com quem está ouvindo. Porque quando a gente começa a se importar muito, a gente começa, é sinal de que a gente está pensando o quê? A gente está pensando mal daquelas pessoas. Parece ser bonito, né? Esse negócio de, não, vamos ter cuidado no falar, porque podem ter ali pessoas feridas, doentes. Olha, isso é um olhar muito depreciativo. É pensar que a outra pessoa não é capaz. É pensar que a outra pessoa não merece ouvir. A gente tem que ter muito cuidado com essas frases prontas que a gente tem preparado para tentar impedir o evangelho de fluir. É necessário, não, pastor, olha, fala de uma outra maneira, que aí vai ser melhor. Olha, deixa eu falar uma coisa, isso é depreciar muito a outra pessoa. E na maioria das vezes, Deus já preparou o coração da pessoa. Na maioria, Deus não envia ninguém de maneira errada. A gente é que às vezes vai do nosso jeito sem ser enviado. Quando a gente não é enviado, aí dá problema. Quando o Espírito não mandou falar, dá problema. Aí dá problema. Mas se você foi enviado pelo Senhor para fazer aquilo dali, faça. Falar ousadamente é falar dessa maneira. Agora veja, se Paulo e Barnabé entram naquela sinagoga para falar, para enganar o povo, para reter palavras, é depreciar muito as pessoas.
E sempre quando falar, fale ousadamente, fale sem medo, fale sem se preocupar. Eu não vou tocar nesse assunto porque aquela pessoa não vai merecer. Ai, aquela pessoa vai desviar. Se eu falar com aquela pessoa de tal maneira, aquela pessoa vai desviar. Olha, se for para falar de você mesmo, é melhor não falar mesmo não. Mas se você está falando da palavra de Deus, se você está ensinando as pessoas o Evangelho, se você está ensinando as pessoas a Bíblia, fale ousadamente. Não se importe com quem vai ouvir, não deprecie as pessoas dessa forma. É politicamente correto, né? É aquele politicamente correto que a gente gosta de usar para disfarçar nossas covardia, a nossa dificuldade de vocabulário, de conhecimento. Aí a gente joga essa. Mas se você quer ser canal de Deus, se você quer ver Deus fazer sinais e prodígios através da sua mão, ele precisa saber, ele quer ver em você se você é capaz de confiar nele. Ele usou a Paulo e Barnabé e não usou a muita gente não, filho. Meus irmãos e irmãs, ele usou Paulo e Barnabé de maneira forte porque eles falavam ousadamente. E aqui para a gente encerrar, há 5 coisas muito importantes. É rápido isso aqui, só vou citar. Há 5 coisas muito importantes para o falar, que fazem parte dessa fala ousada, do falar ousadamente. Primeira coisa que é importante para que você fale ousadamente, um conteúdo social. O que significa isso, pastor? Significa conhecer o meio que você vive. Significa você conhecer a cultura, as pessoas. Um falar ousadamente requer conhecimento social, conteúdo social. Aí, Atos 13, versículo 19, diz assim a palavra do Senhor. Olha Paulo, olha como Paulo está ciente da cultura, do contexto social, das pessoas para quem ele está falando. Diz assim, e havendo Atos 13, 17 e 18, perdão, diz assim, o Deus deste povo de Israel escolheu nossos pais e exaltou o povo durante sua peregrinação na terra do Egito, de onde os tirou com braço poderoso. Veja, Paulo, ele tem um conteúdo social acerca do seu povo, acerca das pessoas. Ele estava falando na sua grande maioria ali para judeus e para aqueles prosélitos. Então ele tem um conteúdo social, ele sabe da história do povo. Versículo 18 diz assim, e suportou-lhes os... Glória a Deus! E suportou-lhes os maus costumes de 40 anos, por cerca de 40 anos no deserto. Então ele demonstra ter um conteúdo social das pessoas, daquele povo. Muitas pessoas hoje ignoram isso. Não é que se faltar isso, Deus não vai agir. Deus age. Mas olha, vai ser mais ousado ainda se você tem conhecimento das pessoas a quem você está falando, a quem você está ministrando. A gente precisa conhecer um pouquinho da história da nossa cidade, né? Por que a nossa cidade, a cidade aqui que nós fazemos parte, a sua cidade, você que não é aqui de Teresópolis, mas por que tem uma estátua na entrada da nossa cidade? Quem é aquela mulher naquela estátua? Para que a gente não seja enganado pelos outros e para que a gente não fale sem o domínio. O falar ousadamente, como Paulo e Barnabé falavam, demonstra a necessidade de conteúdo social. Mas há uma segunda coisa importante, que é o conteúdo da palavra de Deus. Não pode faltar o conhecimento da palavra do Senhor. Atos 13, versículo 19, diz assim, e havendo destruído 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes essa terra por herança. Vencidos cerca de 450 anos, depois disso lhes deu juízes até o profeta Samuel. Então eles pediram um rei, e Deus lhes deparou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, e isto pelo espaço de 40 anos. E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também dando testemunho disse, achei Davi, filho de Jessé,
homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Paulo demonstra que agora, não apenas um conteúdo social, mas um conteúdo da palavra, das escrituras. Se você deseja falar ousadamente como Paulo e Barnabé, conhecer as escrituras sagradas, é importante. É importante. Não quer dizer que se você não citar textos, Deus não vai fazer. Se Deus te levou a um lugar, Ele sabe o que vai fazer, né? Se Deus está te chamando, Ele sabe o que Ele está fazendo. Mas nós percebemos na Bíblia que aqueles a quem Ele usou por mais tempo, foram como Paulo foi usado. Paulo tinha um belo conhecimento histórico, social e da palavra. E ele foi usado por muito tempo. Existem personagens na Bíblia que você vai ver ele sendo usado por Deus tremendamente. Profetas sendo usado por Deus. No capítulo de 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 14, se não me falha a memória, Deus usa um levita, um adorador. Deus usa um levita, um adorador para falar da sua palavra, mas depois não vai usá-lo. Parece que ali ficou, né? Já é um privilégio ser usado uma vez por Deus. Mas se você deseja ver os sinais de Deus, os prodígios de Deus, é necessário se falar ousadamente. Terceira coisa importante do falar ousadamente, que é o conteúdo sobre quem é Jesus. Não tem como falarmos ousadamente sem saber das palavras de Jesus e das obras que Jesus fez. É importante sabermos sobre Jesus. E se você ver aqui Atos 13 novamente, versículo 23, Paulo está falando, citando Jesus. O Evangelho a pregação do Evangelho é a pregação dos atos de Deus através da vida de Jesus Cristo. Essa é o Evangelho. E a palavra do Senhor diz assim, Atos 13, versículo 23, da descendência desse, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel o Salvador, que é Jesus. Paulo aqui, do capítulo 13 de Atos, do versículo 23 ao 29, ele vai falar de Jesus, da morte de Jesus, dele ter ido para o madeiro, dele ter ressuscitado. Então, se você quer falar ousadamente, em primeiro lugar, conteúdo social é importante, das pessoas, do povo que você mora, da cidade que você mora. Em segundo lugar, conteúdo das escrituras sagradas. Em terceiro lugar, conteúdo acerca de quem é Jesus e do que ele fez, do que ele faz ainda. Em quarto e penúltimo lugar, conteúdo do Espírito Santo. Precisamos ser cheios do Espírito Santo se queremos falar ousadamente e sermos usados por Deus. Atos capítulo 9, versículo 17 apenas diz assim: então Ananias foi e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, sobre a vida de Paulo, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo. Aleluia! Deus usou a vida de Ananias para curar a Paulo e para que ele fosse cheio. Deus usou Ananias para profetizar sobre a vida de Paulo, cura de enfermidade, e usou Ananias para usar para que Paulo fosse cheio do Espírito Santo. E hoje eu creio que Deus também está me usando para liberar uma palavra de cura sobre a tua vida e que você seja cheia do Espírito Santo, porque para falarmos ousadamente, um falar ousado é um falar de alguém que é cheio do Espírito Santo, que é cheio da presença de Deus. Mas aqui eu aprendo uma quinta coisa importante para esse falar ousado. O falar ousado é um falar de pessoas curadas.
de pessoas que já foram saradas, uma pessoa que já foi curada por Jesus, uma pessoa que foi cheia do Espírito Santo, uma pessoa que fala de Jesus, uma pessoa que conhece a Escritura Sagrada, uma pessoa que ela tem um conhecimento social. Meu irmão, essa pessoa é uma dinamite na mão de Jesus, na mão do Senhor Deus. Essa pessoa é uma bomba, é mais poderosa do que uma bomba atômica para essa geração. Paulo foi alguém que foi curado e foi cheio do Espírito Santo. E por que os sinais, por que o nosso falar não é ousado? Porque muitas pessoas falam, mas não é um falar ousado, corajoso, porque são pessoas que ainda estão doentes, estão enfermas, que ainda não foram curadas. Deus usou Ananias para curar a vida de Saulo, para que ele voltasse a ver, precisava ver e depois ser cheio do Espírito. E nesta noite, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus, que sejamos sarados para sermos cheios do Espírito Santo. Às vezes a gente está pedindo coisas a Deus, mas ainda não fomos sarados. Existem coisas importantíssimas que precisam vir sobre nós, que estão para vir sobre nós, mas há pessoas que não se permitem ser saradas. Paulo, que era antes o Saulo, ele se permitiu ser tocado por Deus através da vida de Ananias. E nesta noite, em nome de Jesus, se permita ser tratado, ser tocado por Deus aí na sua casa, por esta palavra, por esta ministração, trazer um fortalecimento para a sua vida, que visa trazer força para ti, que visa te dizer nessa noite essa palavra: meu filho, quer ser instrumento na minha mão? Minha filha, quer que eu faça sinais e prodígios? Olha aí, ó, olha o princípio, olha a estratégia, olha os ensinamentos. Aleluias! Seja tocado por Deus, se permita ser tocado. Muitas pessoas pedindo vitória, muitas pessoas pedindo bênçãos, mas meu irmão, nessa noite, para essa noite, Deus quer te tocar e te curar, para poder te encher daquilo que de fato nós precisamos. Nós estamos neste tempo. Se Deus está falando isso com você nesse tempo, Ele pode fazer de outras formas. Mas se nesse tempo Deus quer te sarar para depois te encher, se permita ser curado por Deus. Não faça como aqueles judeus incrédulos. Os judeus incrédulos não se permitiram ser curados. E aí o que eles começaram a fazer? Eles começaram a perseguir a Paulo e a Barnabé. Se permita ser tocado por Deus. E por fim, sexta coisa, para um falar ousadamente, e aqui eu quero fechar isso: transmita a palavra da graça de Deus, do favor de Deus. Tem que ter conteúdo de graça no nosso vocabulário. Falar ousadamente é um falar que transmite também, além de transmitir tudo isso, de requerer tudo isso, também requer um conteúdo de graça. Efésios capítulo 2, Efésios 2, diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Versículo 8, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. Paulo, quando teve o seu encontro com Deus, ele estava com seu coração cheio de ódio, cheio de desejo de morte.
até que Jesus apareceu para ele, até que Jesus se revelou para ele. E então, agora que Jesus se revelou primeiro, agora cabe a ele se permitir ser sarado. Cabe a ele agora se permitir ser cheio do Espírito. Cabe a ele agora, que foi salvo por aquele encontro que partiu de Deus. Paulo não buscava Deus, Paulo buscava perseguir a Deus. Mas Deus, em sua graça, se apresentou para aquele homem, se manifestou para a vida dele, com uma proposta de salvação e de transformação de vida. Foi graça. Essa é a graça. Essa graça que nos constrange, essa graça que nos persegue, essa graça que vem até a gente quando a gente está lá no charque, no lodo do pecado. Mas agora que essa graça me alcançou, cabe a nós praticarmos essas obras para as quais fomos salvos para praticar. E qual foi a obra que Paulo praticou? Missão. Qual foi a obra que Paulo praticou na missão? Demorar muito tempo ali em Icônio e falar ousadamente. E esse falar ousado, você vê ali que na fala e na vida de Paulo tinha o quê? Conteúdo social, conteúdo da palavra, conteúdo sobre quem é Jesus e sobre o que Jesus fez e faz, conteúdo do Espírito Santo, conteúdo da graça e ser sarado, conteúdo de cura. Tem esses elementos na vida do homem de Deus que está falando ousadamente. E veja o que Deus fez. Deus usou, Deus concedeu. Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Aqui nós fechamos, irmãos. Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 3. Entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por mão deles se fizessem sinais e prodígios. Sinais são acontecimentos fora do comum, são atos milagrosos, milagres com grandes significados, são sinais, como aqueles das 10 pragas no Egito, que Deus liberou sobre a terra do Egito através da vida de Moisés. Deus usou Moisés. E toda vez que aquele homem levantava aquele bordão, toda vez que aquele homem obedecia ao Senhor, os sinais de Deus se manifestavam na nação. Os sinais de Deus se manifestavam naqueles lugares. Sinais que confrontavam. O que são sinais? Sinais são milagres que confrontaram a fé egípcia na raiz dela. Cada um daqueles sinais confrontava aqueles homens e aquelas mulheres. E prodígios. E o que são prodígios? Vocês lembram de Josué? Quando Josué guerreava sobre a questão do sol, da terra, parar, são milagres assim, aquele como lá de 2 Reis capítulo 20, quando o sinal, quando o relógio deu, quando Deus quis curar a Ezequias e fez com que a sombra, o relógio regressasse à sombra. Esses são prodígios. Sobre andar sobre as águas, sobre o mar, são prodígios. Sobre, como quando Moisés orou e a terra se fendeu, são prodígios, e engoliu aos incrédulos, são prodígios. Você deseja ser usado por Deus? Você quer ser canal de Deus? Fique mais um tempo, demore-se mais um tempo. Seja perseverante. Tenha fé, meu irmão e minha irmã. Deseja ser usado por Deus, como canal de Deus para sinais e prodígios? Fale ousadamente. Não fique com medo. Não fique... Não olhe para as pessoas com tamanho desprezo de achar que elas não são capazes. Não olhe para as pessoas, não trate as pessoas dessa maneira.
falou dessa, tem que ser tratado, tem que ser curado, tem que ser confrontado. Se é pelo evangelho, deixa fluir. Se é pela palavra de Deus, deixa fluir. Se a gente impedir esse movimento desse rio, na hora que soltar esse rio vai ser pior. Vai vir uma tsunami. Mas fale sempre sendo enviado por Deus. Aí você deixa o rio fluir. Aí deixa fluir o evangelho. Que mensagem é essa? É o evangelho. É a cura do Senhor para os povos e para as nações. Impedir vai causar algo pior ainda lá na frente. Você já viu represas? Já viu como que é quando elas se rompem? Elas destroem cidades, destroem famílias. Deixa fluir esse rio de Deus. Vamos orar em nome de Jesus? Feche seus olhos nesse momento, coloque a mão no seu coração. Se você quer ser instrumento de Deus, mas se você também está precisando ser curado por Deus, eu quero estar orando por você nesse momento. Eu vou estar impondo a minha mão por você. Fique com a mão em teu coração ou fique com a mão de palmas abertas como quem vai receber. Não se permita ser incrédulo, não permita a incredulidade. Deus queria curar toda aquela sinagoga quando enviou a Paulo e Barnabé até aquele lugar. Mas alguns judeus incrédulos não se permitiram ser sarados. A graça de Deus foi a ida de Paulo e Barnabé e eles pregarem naquele lugar. Aquilo foi graça. Aquilo foi manifestação da graça de Deus. Mas aqueles judeus fecharam seu coração para a graça de Deus. E isso fez com que eles tivessem atitudes terríveis. Não feche seu coração para a graça que Deus está liberando para a tua vida hoje. Igreja Metodista de Vargem Grande, da Prata e irmãos e irmãs de outras igrejas que estão aqui. Não feche seu coração para a graça de Deus, para aquilo que Deus quer fazer na sua vida nessa noite. Hoje Deus está me usando como usou a vida de Ananias, para liberar uma palavra de cura sobre a tua vida. Porque você é vaso escolhido. Você é vaso escolhido de Deus. Você é alguém que Deus quer usar. Deus queria usar a Paulo, mas Paulo precisava ser sarado. Deus queria que Deus sabia do potencial que havia sobre a vida de Paulo para falar ousadamente. Deus já via lá na frente, mas antes de enchê-lo do Espírito, Deus o curou. Antes de encher Paulo do Espírito, ele fez com que Paulo pudesse ver novamente, pudesse enxergar. A incredulidade tem cegado muitas pessoas. Deus quer tirar pessoas da incredulidade para a fé nessa noite, porque você é vaso escolhido